Nunca imaginei que aos 62 anos de idade, depois de criar uma filha sozinha por 28 anos, eu seria tratada como uma criminosa no próprio casamento dela. Antes de continuar, inscreva-se no canal, ative o sininho porque todos os dias temos novas histórias. Deixe seu like e conte nos comentários de qual cidade você está nos assistindo. Meu nome é Helena Ferreira Santos e preciso contar para vocês o que aconteceu comigo no dia 18 de novembro de 2023, uma data que jamais esquecerei pelo resto da minha vida. Era sábado, um dia ensolarado em São Paulo. Eu estava ansiosa, nervosa, mas também profundamente emocionada. Minha filha Carla Santos Mendes, de 32 anos, finalmente se casaria com Eduardo Mendes Silva. Depois de 2 anos de namoro e 1 de noivado, chegara o grande dia. Vocês não fazem ideia do que significa para uma mãe ver a filha se casar. Eu fiquei viúva quando Carla tinha apenas 4 anos de idade. Meu marido, Carlos Santos, morreu em um acidente de trânsito em março de 1995, me deixando sozinha com uma criança pequena e muitas responsabilidades. Durante todos esses 28 anos, foi só eu e ela. Trabalhei como secretária em um escritório de contabilidade durante o dia e fazia faxinas em escritórios à noite para conseguir dar uma vida digna para minha menina. Paguei escola particular, curso de inglês, faculdade de administração, tudo com muito sacrifício, mas também com muito amor. Carla sempre foi o centro da minha vida. Quando ela conheceu Eduardo em 2021, fiquei feliz por vê-la apaixonada. Eduardo parecia um rapaz educado, trabalhava como consultor financeiro, tinha 35 anos e demonstrava carinho por ela. Claro que, como toda mãe, eu observava, tentava conhecê-lo melhor, mas no geral, a impressão era positiva. O noivado aconteceu em dezembro de 2022 e desde então eu vinha me preparando para aquele momento especial. Tinha comprado um vestido azul marinho elegante, sapatos novos. Fiz cabelo e unha na sexta-feira anterior. Estava me sentindo bonita e orgulhosa. Mas a maior alegria era o presente que eu daria para eles. Um apartamento de 2 quartos no Morumbi, avaliado em 320 mil reais, que eu tinha conseguido comprar depois de anos economizando cada centavo. Era minha forma de garantir que minha filha tivesse um início de casamento tranquilo, sem se preocupar com aluguel. Cheguei à Igreja São Francisco de Assis, no bairro da Liberdade, às 15h30. O casamento estava marcado para as 16 horas, então eu queria chegar um pouco mais cedo para cumprimentar os convidados e ajudar no que fosse preciso. A igreja estava linda, decorada com flores brancas e rosas claras. Havia cerca de 80 convidados esperando, um número bom para a cerimônia. Eu reconhecia alguns rostos. Colegas de trabalho da Carla, alguns vizinhos, meus irmãos Roberto e Beatriz que vieram de Campinas especialmente para o casamento. Me dirigi à entrada principal da igreja, cumprimentando pessoas conhecidas pelo caminho, sorrindo, sentindo aquele friozinho gostoso na barriga que toda mãe sente em momentos importantes da vida dos filhos. Foi então que vi. Na porta de entrada da igreja, colada com fita adesiva transparente, havia uma foto minha. Uma foto que eu nem sabia como eles conseguiram. Era uma foto recente, tirada no aniversário da Carla há 3 meses. Embaixo da foto, em letras grandes e bem visíveis, estava escrito em cartaz vermelho: Presença não permitida. Senti minhas pernas bambas. O sangue gelou nas minhas veias. Por alguns segundos, achei que estava vendo coisas, que era algum tipo de pesadelo. Pisquei várias vezes, mas a imagem continuava ali, real e cruel. As pessoas ao redor começaram a notar minha reação. Ouvi sussurros, vi olhares curiosos se direcionando para mim e depois para a foto. A humilhação foi instantânea e avassaladora. Senti meu rosto queimar de vergonha. Uma senhora idosa que eu não conhecia se aproximou e disse baixinho: Minha filha, que situação mais estranha. Nunca vi nada assim em um casamento. Minha irmã Beatriz apareceu ao meu lado, também vendo a foto. Seu rosto demonstrava um misto de choque e indignação. Helena, que absurdo é esse?
Como assim sua foto está aí com essa mensagem? Eu não conseguia falar. As palavras simplesmente não saíam da minha garganta. A realidade estava me atingindo como um soco no estômago. Minha própria filha, a menina que criei sozinha, sacrificando tudo por ela, tinha planejado minha exclusão pública do próprio casamento dela. Roberto, meu irmão mais velho, se aproximou visivelmente irritado. Isso é uma humilhação inadmissível, Helena. Vamos entrar aí e resolver essa situação na hora. Mas eu não conseguia. A dor era tão profunda, tão inesperada, que minha única reação foi me afastar. Não queria criar um escândalo maior, não queria que aquele momento virasse um circo. Mesmo magoada, ainda estava pensando em proteger o casamento da minha filha. Com lágrimas escorrendo pelo rosto, virei as costas e caminhei em direção ao meu carro. Cada passo era uma tortura. Ouvia os murmúrios atrás de mim, sentia os olhares de pena e curiosidade. Aos 62 anos, depois de uma vida inteira de dedicação, eu estava sendo expulsa do casamento da minha própria filha como se fosse uma persona non grata. Entrei no meu Corsa prata, fechei a porta e deixei as lágrimas caírem livremente. Ali, sozinha no carro, a dor tomou conta completamente. Era uma sensação de traição, abandono e humilhação que eu jamais havia experimentado. Liguei o carro e fui para casa, completamente destruída emocionalmente, sem imaginar que 3 horas depois, meu telefone não pararia de tocar. Cheguei em casa completamente arrasada. Morava em um apartamento simples de 2 quartos na Vila Madalena, o mesmo lugar onde criei minha filha todos esses anos. Tirei o vestido azul marinho, calcei um pijama velho e me joguei no sofá da sala, ainda tentando processar o que tinha acabado de acontecer. Eram 19h20 quando meu telefone tocou pela primeira vez. Era um número que eu não conhecia. Pensei em não atender, mas algo me fez aceitar a ligação. Dona Helena? Aqui é Márcia, colega de trabalho da Carla. A senhora está bem? Que situação absurda aconteceu hoje na igreja? Antes que eu pudesse responder direito, ela continuou. Dona Helena, a senhora precisa saber que depois que a senhora saiu, a coisa virou um inferno aqui. A família do Eduardo ficou revoltada quando descobriu o que fizeram. A cerimônia nem começou ainda direito e já tem gente indo embora. Desliguei a ligação sem conseguir processar completamente o que tinha ouvido. 2 minutos depois, o telefone tocou novamente. Dessa vez, era Fernanda Costa, minha melhor amiga há 15 anos. Helena, pelo amor de Deus, o que está acontecendo? A Beatriz me ligou desesperada, contando sobre uma foto sua na igreja. Onde você está? Estou em casa, Fernanda. Não consigo nem explicar direito. Foi a coisa mais humilhante que já passei na vida. Escuta, querida, vou aí agora. Não fica sozinha, não. Mal terminei de falar com Fernanda e o telefone tocou de novo. E de novo. E de novo. Em 15 minutos, recebi 17 ligações de números diferentes. Algumas eu atendia, outras não. As pessoas que conseguiam falar comigo contavam versões similares. Confusão na igreja, convidados revoltados, família do noivo questionando a situação. Às 19h45, Roberto me ligou com a voz alterada. Helena, você precisa saber exatamente o que aconteceu depois que você saiu. Isso aqui virou um caos completo. Me conta, Roberto. Eu preciso entender. Quando a cerimônia ia começar, o Lucas, seu neto, começou a chorar perguntando onde estava a vovó Helena. A criança fez um escândalo, gritando que queria a avó. Foi aí que várias pessoas começaram a questionar onde você estava. Meu coração apertou ouvindo falar do Lucas. Aquele menino de 4 anos era minha alegria, sempre tão carinhoso comigo. Imaginar ele perguntando por mim me deixou ainda mais emocionada. Roberto continuou. A mãe do Eduardo, Dona Silvia, tentou acalmar a situação, mas alguns convidados tinham visto a foto na entrada. A coisa foi se espalhando. O pai do Eduardo ficou furioso quando soube. Chamou a situação de falta de educação absurda. E a Carla? Como ela reagiu? Helena, é isso que mais me revolta. Carla tentou fingir que não sabia de nada.
Disse que foi um mal-entendido. Mas várias pessoas viram ela e o Eduardo conversando reservadamente perto da sacristia antes da cerimônia começar. A atitude dela deixou claro que sabia de tudo. Enquanto Roberto falava, meu telefone mostrava mais 3 chamadas perdidas. O aparelho não parava de tocar. Roberto, está ligando mais gente. Vou ter que desligar. Era Beatriz, minha irmã. Helena, preciso te contar uma coisa importante. Consegui conversar com 2 amigas suas que estavam lá, a Sônia e a Cristina. Elas disseram que ouviram conversas estranhas nos últimos meses. Que tipo de conversas? A Sônia disse que há 2 semanas ouviu a Carla falando no telefone com alguém, mencionando que você era muito controladora e que seria melhor se você se afastasse um pouco para eles terem paz. Na época ela achou estranho, mas não deu importância. Senti meu estômago embrulhar. Controladora? Eu que sempre respeitei as decisões da minha filha, que nunca me meti na vida dela além de oferecer apoio? Beatriz continuou. A Cristina contou que há 1 mês, a Carla comentou com ela que você estava interferindo demais no planejamento do casamento. Disse que você tinha opiniões sobre tudo e que isso estava causando estresse no relacionamento dela. Mas, Beatriz, eu apenas ofereci ajuda. Quando perguntaram minha opinião sobre as flores, sobre o local, eu respondia com carinho. Nunca impus nada. Eu sei, Helena. Todas nós sabemos como você é. Mas parece que a Carla estava construindo uma narrativa diferente sobre você. Desliguei com Beatriz e imediatamente o telefone tocou novamente. Era um número de Campinas. Dona Helena? Aqui é Antônio, marido da Cristina. Estou ligando porque minha esposa está revoltada com o que presenciou hoje. Ela disse que nunca viu uma coisa tão desrespeitosa em um casamento. Antônio, obrigada por ligar. Estou tentando entender o que aconteceu. Dona Helena, depois que a senhora saiu, a coisa desandou. O pessoal da família do Eduardo ficou muito constrangido. O avô dele, seu Joaquim, um senhor de 78 anos, falou alto para todo mundo ouvir. Que falta de educação é essa? Expulsar a mãe da noiva do próprio casamento? Isso não se faz nem com o inimigo. A cada ligação, eu entendia mais que minha saída tinha causado um impacto muito maior do que imaginava. As pessoas estavam genuinamente chocadas e revoltadas. Às 20h15, Fernanda chegou em casa. Ela me encontrou no sofá, com o telefone na mão e os olhos vermelhos de tanto chorar. Quantas ligações você recebeu? Fernanda, já perdi as contas. Deve ter sido umas 50 ligações em 1 hora. Todo mundo contando a mesma coisa, que depois que eu saí, o casamento virou um caos. Helena, você precisa me contar exatamente como foi essa história da foto. Como eles conseguiram sua foto? Quando isso foi planejado? Enquanto conversávamos, o telefone tocou mais uma vez. Era minha prima Márcia, de Santos. Helena, acabei de saber pelo Roberto. Que absurdo! Mas escuta, preciso te contar uma coisa que pode ser importante. Semana passada eu encontrei a Carla no shopping e achei ela meio estranha. Estranha como? Ela estava com uma atitude diferente quando falou de você. Disse que você estava muito ansiosa com o casamento e que isso estava complicando as coisas. Na época achei que era só nervosismo pré-casamento, mas agora pensando bem, desliguei o telefone e olhei para Fernanda. Está ficando claro que isso não foi uma decisão de última hora. Eles planejaram minha exclusão há tempo. Helena, você tem que descobrir o que realmente está por trás disso. Gente não humilha a própria mãe assim sem um motivo muito forte. Às 20h30, meu telefone mostrava 58 ligações perdidas. Cada conversa que eu tinha revelava mais detalhes sobre o caos que se instalou após minha saída. A humilhação pública tinha se voltado contra minha própria filha. Mas eu ainda não sabia que aquelas ligações eram apenas o começo. A verdade sobre os motivos dessa traição ainda estava por vir. E seria muito pior do que eu imaginava. Na manhã de domingo, 19 de novembro, acordei depois de uma noite praticamente em claro. O telefone finalmente tinha dado uma trégua depois da meia-noite, mas minha mente continuava trabalhando, tentando encaixar as peças daquele quebra-cabeça doloroso.
Fernanda dormiu no sofá para me fazer companhia. Quando acordou, por volta das 8 horas, me encontrou na cozinha já tomando o segundo café, com uma expressão que ela conhecia bem. Era a minha cara de "estou investigando alguma coisa". Helena, conseguiu dormir alguma coisa? 2 horas, no máximo. Fernanda, passei a madrugada pensando nas ligações de ontem. Tem alguma coisa muito errada nessa história. Não é possível que a Carla tenha feito aquilo só porque me acha controladora. Mu? Fernanda se serviu de café e sentou na cadeira da frente. Concordo plenamente. Conhecendo você há 15 anos, sei que você é o oposto de controladora. E mesmo que fosse, ninguém humilha a própria mãe dessa forma por um motivo tão trivial. Estive repassando os últimos meses, tentando lembrar de situações que na época pareceram normais, mas que agora podem ter outro significado. Peguei um caderno onde tinha anotado alguns pontos durante a madrugada. Em setembro, a Carla me perguntou se eu já tinha decidido oficialmente sobre o presente de casamento. Achei a pergunta estranha porque ela sabia que eu ia dar o apartamento. Por que a palavra oficialmente? Interessante. Continue. Em outubro, ela sugeriu que eu procurasse um advogado para formalizar a doação do apartamento. Disse que era melhor deixar tudo documentado para evitar problemas futuros. Na época, pensei que era apenas precaução, mas agora... Fernanda franziu a testa. Helena, isso soa como se ela estivesse com pressa para garantir a documentação do imóvel. Exato. E tem mais. Há 3 semanas, ela me perguntou detalhes sobre minhas economias. Disse que era curiosidade sobre como eu tinha conseguido comprar o apartamento sozinha. Fez várias perguntas específicas sobre minha situação financeira. O telefone tocou, interrompendo nossa conversa. Era Beatriz. Helena, bom dia. Desculpa ligar cedo, mas descobri uma coisa importante. Conversei com a Sônia agora há pouco. Ela lembrou de mais detalhes sobre aquela conversa que ouviu da Carla. Me conta tudo. A Sônia disse que, na verdade, ouviu 2 conversas telefônicas da Carla em momentos diferentes. Na primeira, há 3 semanas, Carla falava sobre resolver a situação da mãe antes do casamento. Na segunda, há 2 semanas, mencionou algo sobre você ser um obstáculo para os planos deles. Senti um arrepio na espinha. Obstáculo para que planos? Isso a Sônia não conseguiu ouvir direito. Mas, Helena, tem mais uma coisa. A Sônia disse que viu a Carla várias vezes conversando muito seriamente com o Eduardo e com a sogra nos últimos 2 meses. Sempre pareciam estar tramando alguma coisa. Terminei a ligação e olhei para Fernanda. Está ficando claro que isso foi premeditado. Eles passaram meses planejando meu afastamento. Helena, vou te fazer uma pergunta direta. Você assinou algum documento sobre o apartamento recentemente? Não, ainda não. A Carla estava insistindo para eu procurar um advogado esta semana, logo depois do casamento. Interessante timing, não acha? Às 10 horas, recebi uma ligação que mudaria completamente minha perspectiva sobre toda essa situação. Era Cristina, que tinha estado no casamento. Dona Helena, bom dia. Peço desculpas por ligar num domingo, mas preciso contar uma coisa que ouvi ontem depois da confusão. Fique à vontade, Cristina. Depois que a cerimônia foi cancelada e todo mundo começou a ir embora, eu estava no banheiro da igreja quando ouvi a Carla conversando com uma mulher que depois descobri ser a mãe do Eduardo. Meu coração acelerou. O que elas falavam? Dona Helena, elas estavam discutindo sobre como a situação tinha saído do controle. A mãe do Eduardo disse algo como: "Vocês exageraram, isso vai dar problema." E a Carla respondeu: "Mas era a única forma de ela não interferir nos nossos planos financeiros." Planos financeiros? Sim, e tem mais. A mãe do Eduardo falou: "Vocês deviam ter esperado ela assinar a documentação antes de fazer essa humilhação." A Carla respondeu: "Agora vai ser mais difícil convencê-la a dar o apartamento." Senti meu sangue ferver. A verdade estava começando a ficar clara. Eles não queriam apenas me afastar do casamento.
Queriam me afastar para ter acesso livre aos meus bens. Cristina, você tem certeza absoluta do que ouviu? Dona Helena, tenho total certeza. Fiquei tão chocada que decorei cada palavra. Elas também mencionaram que o Eduardo estava com pressa para resolver a situação financeira dele. Após desligar, fiquei alguns minutos em silêncio processando a informação. Fernanda observava minha expressão mudar de dor para indignação. Helena, pelo que entendi, eles queriam te afastar da família para ter controle total sobre seus bens. A humilhação pública seria uma forma de te magoar tanto que você se afastaria voluntariamente. Fernanda, isso significa que minha própria filha me traiu por dinheiro. Ela estava disposta a me humilhar publicamente para garantir o apartamento. E provavelmente muito mais do que o apartamento. Eles devem ter planos para sua herança também. Às 11h30, Roberto me ligou com mais informações. Helena, conversei com seu Joaquim, o avô do Eduardo. Ele ficou tão indignado ontem que foi atrás de informações sobre o genro. O que ele descobriu? Aparentemente, o Eduardo anda com problemas financeiros sérios. O seu Joaquim tem um amigo que trabalha no banco onde o Eduardo tentou fazer um empréstimo recentemente. O empréstimo foi negado por causa do nome sujo. Nome sujo? Isso mesmo. Parece que o Eduardo tem dívidas altas e está com dificuldades para quitar. O seu Joaquim disse que agora entende por que o neto estava tão ansioso para se casar logo. As peças finalmente se encaixavam. Eduardo tinha problemas financeiros, precisava do apartamento e convencem Carla a me afastar da família para ter acesso livre aos meus bens. A humilhação pública seria a estratégia para me fazer desistir voluntariamente de qualquer envolvimento com eles. Roberto, eles subestimaram completamente minha reação. Acharam que eu ia me afastar magoada e deixar tudo nas mãos deles. Helena, você precisa se proteger legalmente. Não pode deixar essa situação passar. Quando desliguei, olhei para Fernanda com determinação. Não vou mais ficar na defensiva. Se eles quiseram guerra, vão ter guerra, mas dessa vez com as regras certas. Era hora de parar de sofrer e começar a agir estrategicamente. Minha filha e o genro tinham escolhido me tratar como inimiga. Agora iam descobrir que subestimaram completamente a mulher que criou uma filha sozinha durante 28 anos. A investigação estava apenas começando. E eu tinha certeza de que ainda descobriria muito mais sobre os verdadeiros motivos por trás dessa traição. Segunda-feira, 20 de novembro, às 14 horas, recebi a ligação que revelaria toda a extensão da traição que eu havia sofrido. Era Roberto, e pela sua voz percebi imediatamente que ele tinha descoberto algo grave. Helena, preciso te ver urgentemente. Descobri coisas sobre o Eduardo que vão te chocar. Posso ir aí agora? Claro, Roberto. Estou em casa. 1 hora depois, meu irmão chegou com uma pasta de documentos e uma expressão sombria que eu raramente via nele. Helena, senta aí porque o que vou te contar vai derrubar você. Roberto abriu a pasta e mostrou várias folhas impressas. Depois da nossa conversa ontem, fiquei inquieto com a história do nome sujo do Eduardo. Tenho um amigo, o Marcos, que trabalha no Serasa. Pedi para ele fazer uma consulta informal sobre a situação financeira do seu genro. Senti meu estômago embrulhar. Roberto, isso é legal? Helena, quando se trata de proteger minha irmã, eu faço o que for necessário. E ainda bem que fiz, porque descobri uma bomba. Ele colocou a primeira folha na minha frente. Eduardo Mendes Silva deve 180 mil reais em diferentes instituições. Tem dívidas no Banco do Brasil, Caixa Econômica, 3 financeiras e 2 casas de empréstimo. Meus olhos arregalaram. 180 mil reais. E tem mais. A maior parte dessa dívida foi contraída nos últimos 8 meses, justamente no período em que ele estava noivo da Carla. 40 mil em apostas online, 60 mil em empréstimos pessoais, 80 mil em financiamento de um carro que já foi apreendido. Senti minhas pernas bambas. O homem com quem minha filha havia se casado era um caloteiro em série. Roberto continuou. Helena, olha só essas datas. Em março de 2023,
Ele fez um empréstimo de R$ 25 mil. Em abril, mais R$ 15 mil. Em maio, junho, julho, ele não parou de se endividar, e sempre usando a profissão de consultor financeiro como garantia de renda. Consultor financeiro endividado até o pescoço. Que ironia amarga. Mas o pior ainda não contei. Em setembro, Eduardo tentou usar o apartamento que você prometeu dar para a Carla como garantia de um empréstimo de R$ 100 mil. Senti uma onda de náusea. Como assim? O apartamento nem tinha sido transferido ainda. Exato! Ele apresentou uma declaração falsa dizendo que já era proprietário do imóvel. O banco descobriu a fraude e negou o empréstimo. Está tudo documentado aqui. Roberto mostrou mais papéis. Helena, seu genro não é apenas um endividado. Ele é um estelionatário, e sua filha estava ciente de tudo isso. Como você pode ter certeza de que a Carla sabia? Porque ela assinou como avalista em 2 empréstimos do Eduardo. Olha aqui a assinatura dela nos contratos de junho e agosto. Meu mundo desabou naquele momento. Minha filha não apenas sabia das dívidas do marido, como estava envolvida diretamente no esquema. Roberto, isso significa que eles planejaram sua humilhação para te afastar da família e ter acesso livre ao apartamento. A ideia era conseguir a documentação do imóvel e usar como garantia para quitar as dívidas do Eduardo. Peguei os documentos com mãos trêmulas. Eles me usaram. Durante meses fingiram amor, carinho, respeito, enquanto planejavam me roubar. Helena, tem mais uma coisa. Descobri que o Eduardo está sendo processado por 3 credores. Se ele não pagar as dívidas até dezembro, vai ter o nome protestado em cartório. Por isso a pressa com o casamento e com a documentação do apartamento. Roberto assentiu. Ele estava desesperado. O apartamento de 320 mil seria suficiente para quitar a maior parte das dívidas e ainda sobrar dinheiro. Fiquei alguns minutos em silêncio, absorvendo toda aquela informação devastadora. Minha filha, que eu criei com tanto amor e sacrifício, tinha me traído da forma mais cruel possível. Roberto, você acha que a humilhação pública foi ideia de quem? Pelo que consegui apurar, foi uma sugestão da mãe do Eduardo, a dona Silvia. Ela disse que se você ficasse muito magoada, se afastaria da família voluntariamente e não questionaria a documentação do apartamento. Que cálculo frio e cruel. Roberto guardou os papéis na pasta. Helena, você precisa entender uma coisa. Eles não planejaram apenas te roubar. Eles planejaram destruir você emocionalmente para ter acesso aos seus bens sem resistência. Às 16h30, depois que Roberto foi embora, liguei para Fernanda e contei tudo o que havia descoberto. Helena, isso é muito mais grave do que imaginávamos. Você não foi apenas traída por amor ao dinheiro. Você foi vítima de um golpe elaborado. Fernanda, o que mais me dói é perceber que durante meses eles fingiram me amar enquanto planejavam minha destruição. Helena, escuta bem o que vou te falar. Você não pode mais pensar como mãe nessa situação. Você precisa pensar como vítima de estelionato e agir legalmente. Você está certa, mas ainda não sei bem como proceder. Primeiro, você vai procurar um advogado amanhã mesmo. Segundo, vai reunir todas as provas dessa fraude. Terceiro, vai proteger legalmente seus bens. Às 18h, Carla me ligou pela primeira vez desde o casamento. Sua voz estava diferente, mais tensa. Mãe, precisamos conversar. Acho que houve um mal-entendido no sábado. Mal-entendido, Carla? Você colou minha foto na porta da igreja proibindo minha entrada. Que parte disso foi mal-entendido? Mãe, eu não sabia daquela foto. Foi ideia da Silvia. Eu descobri na hora. Carla, não minta para mim. Várias pessoas te viram conversando com o Eduardo antes da cerimônia. Vocês sabiam de tudo. Houve um silêncio constrangedor do outro lado da linha. Mãe, a Silvia disse que seria melhor se a senhora não fosse ao casamento porque a senhora estava muito ansiosa e isso poderia atrapalhar. Carla, sua sogra não tem autoridade para decidir se eu vou ou não ao casamento da minha própria filha, e você concordou com isso. Mãe,
Foi só para evitar estresse. Depois a gente conversava e resolvia tudo. Carla, me diz uma coisa. Você assinou como avalista nos empréstimos do Eduardo? O silêncio que seguiu durou quase 30 segundos. Mãe, como a senhora sabe disso? Então é verdade. Você sabia que seu marido devia R$ 180 mil e mesmo assim se casou com ele. Mãe, o Eduardo vai resolver essa situação financeira. Com o meu apartamento, não é mesmo? Outro silêncio revelador. Carla, vocês planejaram me humilhar publicamente para eu me afastar e vocês terem acesso livre aos meus bens. Isso tem nome. Estelionato. Mãe, a senhora está exagerando. Nós só queríamos... Vocês só queriam me roubar. E usaram a forma mais cruel possível para terça-feira, 21 de novembro. Meu telefone começou a tocar desde as 7 da manhã. Mas dessa vez, as ligações traziam apoio e informações que me fortaleceriam para o que estava por vir. A primeira foi de seu Joaquim, o avô do Eduardo, com seus 78 anos, e uma voz firme que demonstrava indignação. Dona Helena, bom dia. Espero não estar incomodando muito cedo, mas não consegui dormir direito depois do que presenciei no sábado. Não se preocupe, seu Joaquim. Já estava acordada. Dona Helena, em 78 anos de vida, nunca vi uma falta de respeito tão grande quanto a que fizeram com a senhora. Vim aqui te dizer que minha família toda está revoltada com a atitude do Eduardo e da Carla. Agradeço muito seu apoio, seu Joaquim. Mas não é só apoio que vim oferecer. Quero que a senhora saiba que conversei com minha família ontem à noite e decidimos que não vamos mais ter qualquer tipo de relacionamento com o Eduardo, enquanto ele não pedir desculpas públicas para a senhora. Fiquei surpresa com a firmeza da decisão. Seu Joaquim, não precisa fazer isso por minha causa. Dona Helena, é justamente por nossa causa que estamos fazendo isso. Nossa família tem princípios e não aceitamos esse tipo de comportamento. Além disso, descobrimos coisas sobre meu neto que nos deixaram envergonhados. O senhor descobriu sobre as dívidas? Descobri e muito mais. Eduardo mentiu para toda a família sobre sua situação financeira. Disse que era um consultor bem-sucedido, quando na verdade está falido. Usou nosso nome de família para conseguir credibilidade nos bancos. Seu Joaquim continuou. Dona Helena, minha nora Silvia também está envolvida nessa história. Foi ela quem sugeriu a humilhação pública da senhora, dizendo que seria a melhor forma de resolver o problema. Resolver que problema? Segundo ela, a senhora estava atrapalhando os planos financeiros do casal. Agora entendemos que planos eram esses: se apropriar dos seus bens. Às 8h30, recebi uma ligação de Antônio, marido da Cristina, que tinha uma proposta inesperada. Dona Helena, conversei com minha esposa sobre tudo o que ela ouviu no banheiro da igreja. Nós dois decidimos que queremos ajudá-la. Como assim, Antônio? Minha esposa vai fazer uma declaração por escrito sobre a conversa que ouviu entre a Carla e a sogra. Além disso, tenho alguns contatos que podem ser úteis para a senhora. Que tipo de contatos? Trabalho há 20 anos no setor bancário. Conheço gente que pode confirmar oficialmente as dívidas do Eduardo. E também conheço advogados especializados em fraudes familiares. A generosidade daquelas pessoas me emocionava profundamente. Enquanto minha própria filha me traía, estranhos se mobilizavam para me proteger. Às 9h45, Sônia me ligou com informações ainda mais detalhadas. Dona Helena, passei a noite lembrando de mais conversas que ouvi da Carla nos últimos meses. Anotei tudo para não esquecer nenhum detalhe. Me conta, Sônia. Em setembro, ouvi ela falando com alguém no telefone sobre convencer a mãe a assinar logo os papéis. Na época, achei que era sobre documentos do casamento, mas agora entendo que era sobre o apartamento. Tem mais alguma coisa? Sim. Em outubro, ela comentou comigo que vocês tinham tido uma conversa importante sobre heranças. Disse que a senhora tinha muito mais dinheiro guardado do que aparentava. Fiquei achando estranho ela falar assim da própria mãe.
Cada ligação me mostrava como minha filha havia passado meses planejando sistematicamente meu afastamento e a apropriação dos meus bens. Às 10h30, uma ligação me surpreendeu completamente. Era Marcos, um vizinho que mal conversava comigo. Dona Helena, sei que não nos falamos muito, mas preciso contar uma coisa importante que vi semana passada. Fique à vontade, Marcos. Na quinta-feira passada, por volta das 15 horas, vi a Carla aqui no prédio conversando com um homem de terno no hall de entrada. Eles estavam olhando documentos e falando sobre avaliar o apartamento. Meu sangue gelou. Eles estavam avaliando meu apartamento? Pelo que ouvi, sim. O homem disse algo sobre potencial de garantia bancária, e a Carla perguntou: quanto tempo levaria para processar a documentação? Marcos, o senhor tem certeza do que ouviu? Absoluta. Fiquei curioso porque achei estranho ela estar avaliando seu apartamento sem a senhora estar presente. Na época pensei que fosse alguma surpresa para o casamento, mas depois do que aconteceu no sábado, às 11 horas, Roberto me ligou com mais aliados. Helena, conversei com o pessoal da igreja onde seria o casamento. O padre Antônio ficou indignado quando soube dos detalhes da história. O padre soube de tudo? Soube e disse que nunca havia presenciado tamanha falta de caridade cristã. Ele se ofereceu para dar um depoimento sobre o comportamento inadequado da Carla e do Eduardo na igreja. Roberto, não quero envolver a igreja nisso. Helena, não é questão de envolver, é questão de documentar a verdade. O padre disse que várias pessoas da comunidade presenciaram a situação e ficaram escandalizadas. À tarde, por volta das 14 horas, recebo a ligação mais tocante de todas. Era uma voz infantil que conhecia muito bem. Vovó Helena? É o Lucas. Meu coração disparou. Oi, meu amor, como você conseguiu meu telefone? Peguei do celular da mamãe quando ela foi no banheiro. Vovó, por que você não veio no casamento da mamãe? Senti os olhos marejarem. Amor, aconteceu um problema, mas não foi culpa sua nem minha. Vovó, eu chorei muito porque você não estava lá. Perguntei para todo mundo onde você estava. Eu sei, meu amor. A vovó também ficou muito triste. Vovó, posso ir na sua casa hoje? A mamãe disse que você estava doente, mas sua voz parece normal. Naquele momento, entendi que Carla estava usando até mesmo meu próprio neto como peça no jogo de manipulação. Lucas, a vovó não está doente. A mamãe que contou uma mentirinha. Mas você pode vir me visitar, sim. Só precisa pedir para a mamãe te trazer. Vovó, a mamãe e o Eduardo estão brigando muito. Eles falam seu nome e ficam nervosos. Não se preocupa com isso, meu amor. As brigas de adulto não são culpa das crianças. Quando Lucas desligou, percebi que tinha muito mais apoio do que imaginava. Pessoas que nem conhecia direito estavam se mobilizando para me ajudar, enquanto minha própria filha tramava contra mim. Às 16 horas, Fernanda chegou em casa com uma proposta. Helena, conversei com meu advogado hoje de manhã. Ele disse que com todas essas provas e testemunhas, você tem um caso muito forte contra a Carla e o Eduardo. Fernanda, ainda é difícil aceitar que vou ter que processar minha própria filha. Helena, você não está processando sua filha. Você está se defendendo de 2 estelionatários que por acaso um deles você deu à luz. Ela estava certa. Era hora de parar de pensar como mãe e começar a agir como vítima de um golpe elaborado. Fernanda, agende uma consulta com seu advogado. É hora de me proteger legalmente. À noite, antes de dormir, fiz uma lista de todas as pessoas que tinham se oferecido para me ajudar. Seu Joaquim, Antônio, Cristina, Sônia, Marcos, Padre Antônio, Roberto, Beatriz e até mesmo meu netinho Lucas, mesmo sem saber. Percebi que não estava sozinha nessa batalha. Tinha um exército de pessoas honestas ao meu lado, prontas para defender a justiça. Quarta-feira, 22 de novembro, às 9 horas, estava sentada na sala de espera do escritório do Dr. Marcelo Oliveira, advogado especializado em direito de família que Fernanda havia recomendado.
Trazia comigo uma pasta com todos os documentos que Roberto havia conseguido, além das anotações das conversas gravadas e declarações de testemunhas. Dr. Marcelo era um homem de aproximadamente 45 anos, cabelos grisalhos, óculos discretos e um semblante sério que transmitia confiança. Seu escritório, localizado na região da Paulista, era organizado e profissional. Dona Helena, Fernanda me passou alguns detalhes do seu caso por telefone, mas gostaria que a senhora me contasse toda a situação desde o início. Durante 40 minutos, relatei todos os acontecimentos desde a humilhação na igreja até as descobertas sobre as dívidas do Eduardo. Dr. Marcelo fazia anotações constantemente, interrompendo apenas para esclarecer alguns pontos específicos. Dona Helena, pela narrativa e documentos apresentados, identifico pelo menos 3 questões jurídicas distintas: tentativa de estelionato, danos morais e apropriação indébita de patrimônio. Doutor, é possível reverter essa situação? Não apenas possível, como altamente provável. O comportamento deles configura crime contra o patrimônio e contra a honra. Além disso, temos elementos para anular qualquer documento que eventualmente a senhora tenha assinado sob coação moral. Doutor, Marcelo abriu um bloco novo. Primeiro, vamos proteger seus bens. Vou requisitar ao cartório que qualquer tentativa de transferência do apartamento seja suspensa até resolução judicial. Isso é possível? Perfeitamente. Com base nas provas de tentativa de fraude, conseguimos uma medida cautelar de proteção patrimonial. E quanto aos danos morais? Dona Helena, humilhação pública no próprio casamento da filha, com foto proibindo entrada, caracteriza dano moral grave. Considerando as circunstâncias e o planejamento premeditado, estimo uma indenização entre 50 mil reais e 80 mil reais. Doutor, não quero dinheiro deles. Quero apenas proteger meu patrimônio e minha dignidade. Entendo perfeitamente. Mas a indenização por danos morais não é vingança. É reparação legal por sofrimento injustamente causado. Além disso, serve como punição educativa para desencorajar comportamentos similares. Doutor, Marcelo pegou uma agenda. Vou precisar de algumas providências da senhora. Primeiro, relate tudo por escrito, com datas, horários, nomes. Segundo, me traga certidões atualizadas do apartamento. Terceiro, organize todas as declarações de testemunhas. Doutor, quanto tempo demora esse processo? Para a proteção cautelar dos bens, máximo 1 semana. Para o processo principal, entre 6 meses e 1 ano. Mas a proteção da senhora será imediata. Saí do escritório sentindo-me mais segura e confiante. Pela primeira vez desde o sábado, tinha uma estratégia clara para me defender. Às 11h30, passei no cartório para providenciar as certidões atualizadas do apartamento. A funcionária, Dona Vera, que me conhecia há anos, ficou surpresa com minha solicitação. Dona Helena, tudo bem com a documentação? A senhora parece preocupada. Vera, preciso me proteger de uma tentativa de fraude envolvendo esse imóvel. Nossa, que situação complicada. Mas fique tranquila. Qualquer movimentação nessa documentação passa por mim, e eu conheço a senhora há muito tempo. Vera, se alguém vier aqui tentando transferir esse apartamento sem minha presença, pode me ligar imediatamente? Claro! Inclusive, já houve uma consulta sobre esse imóvel semana passada. Meu sangue gelou. Como assim? Um homem veio aqui perguntando sobre os procedimentos para a transferência. Disse que era genro da senhora e que vocês estavam organizando uma doação familiar. Vera, esse homem estava sozinho? Não, estava acompanhado de uma moça loira, mais ou menos uns 30 anos. Eles perguntaram especificamente sobre prazos e documentos necessários. Era Carla e Eduardo fazendo reconhecimento do terreno para o golpe. Vera, se eles voltarem, não forneça nenhuma informação e me avise imediatamente. À tarde, organizei todos os materiais que Dr. Marcelo havia solicitado. Escrevi um relato detalhado de 8 páginas, incluindo datas, conversas, testemunhas e documentos.
Era impressionante como tantos detalhes aparentemente insignificantes ganhavam importância quando colocados em ordem cronológica. Às 15 horas, recebi uma ligação de Cristina. Dona Helena, terminei de escrever minha declaração sobre o que ouvi no banheiro da igreja. São 3 páginas bem detalhadas, com horário, local e palavras exatas que ouvi. Cristina, não sei como agradecer sua ajuda. Dona Helena, isso não é favor. É obrigação moral. Nenhuma mãe merece passar pelo que a senhora passou. Às 16 horas, Antônio me ligou com informações bancárias oficiais. Dona Helena, consegui a confirmação das dívidas do Eduardo através de canais oficiais. São 184 mil reais em débitos ativos, com 3 processos de cobrança em andamento. Antônio, isso pode ser usado legalmente? Pode sim. São informações de domínio público nos órgãos de proteção ao crédito. Vou providenciar as certidões oficiais ainda hoje. Às 17h30, Sônia apareceu em minha casa com uma declaração manuscrita de 4 páginas. Dona Helena, escrevi tudo o que lembrei das conversas da Carla nos últimos meses. Incluí datas aproximadas, locais onde ouvi e até o tom de voz que ela usava. Lendo a declaração da Sônia, fiquei chocada com a frieza calculista das palavras da minha filha. Frases como "minha mãe tem muito dinheiro escondido" e "preciso convencê-la a assinar logo os papéis" mostravam um planejamento detalhado. Sônia, você se lembra de mais alguma coisa? Lembro sim. Em agosto, a Carla me perguntou se eu conhecia algum avaliador de imóveis. Disse que queria saber o valor real do seu apartamento. Às 19 horas, Roberto chegou com mais documentos. Helena, consegui cópias dos contratos onde Carla assinou como avalista. São 2 empréstimos, um de 15.000 em junho e outro de 25 mil reais em agosto. Roberto, isso prova que ela sabia de tudo desde o meio do ano. Exato. E tem mais. Descobri que eles abriram uma conta conjunta em setembro, justamente quando começaram a pressionar você sobre a documentação do apartamento. Conta conjunta para quê? Provavelmente para receber o dinheiro que conseguiriam usando seu apartamento como garantia. Às 20 horas, Dr. Marcelo me ligou com uma proposta estratégica. Dona Helena, analisei todos os documentos que me enviou por e-mail. Temos material suficiente para 3 ações distintas: proteção patrimonial, danos morais e representação criminal por estelionato. Doutor, qual a melhor estratégia? Vamos começar amanhã mesmo com a proteção patrimonial. Isso trava qualquer tentativa de transferência do apartamento. Paralelamente, notificaremos Carla e Eduardo sobre a abertura do processo de danos morais. E a parte criminal? Vou avaliar se entramos com representação criminal ou se usamos apenas como pressão para um acordo. Depende da reação deles às primeiras medidas. Doutor, eles podem tentar me intimidar? Dona Helena, qualquer tentativa de intimidação será considerada coação processual, o que agravará ainda mais a situação jurídica deles. Antes de dormir, organizei todos os documentos em pastas separadas: provas das dívidas, declarações de testemunhas, certidões do apartamento, relatórios das conversas. Era impressionante como uma conspiração aparentemente bem planejada deixava tantas evidências. Olhando para aquele material, percebi que não era mais a mãe traída lutando contra a filha ingrata. Era a vítima de um crime organizado reunindo provas para se defender legalmente. Carla e Eduardo tinham cometido um erro fatal. Subestimaram completamente minha capacidade de reação. Acharam que eu me afastaria magoada e deixaria o caminho livre para eles. Não imaginavam que eu transformaria a dor em determinação e a traição em evidência jurídica. Quinta-feira, 23 de novembro, Dr. Marcelo me ligou às 8h30 com uma estratégia que mudaria completamente o rumo da situação. Dona Helena, consegui a liminar de proteção patrimonial. Seu apartamento está oficialmente bloqueado para qualquer transferência até resolução do processo. Que alívio, doutor. Mas tenho uma proposta que pode acelerar nossa defesa. Preciso que a senhora tente uma última conversa com sua filha, desta vez gravando tudo. Gravar a conversa? Isso é legal?
perfeitamente legal, desde que a senhora seja uma das partes da conversa. E com o que temos até agora, uma confissão gravada seria a peça final do quebra-cabeça. Doutor, Marcelo me explicou detalhadamente como proceder. Usar o gravador do celular, fazer perguntas específicas sobre os motivos da humilhação e sobre as dívidas do Eduardo. Deixar que ela falasse livremente sem interrupções. Dona Helena, eles ainda não sabem que descobrimos as dívidas, nem que já protegemos legalmente o apartamento. Isso pode levá-los a falar mais do que deviam. Às 14 horas, depois de ensaiar mentalmente várias vezes, liguei para Carla. Meu coração batia acelerado, mas estava determinada a conseguir a verdade gravada. Alô, mãe? Que bom que ligou. Estava esperando nossa conversa. Ativei o gravador e comecei. Carla, preciso entender exatamente o que aconteceu no sábado. Por que minha foto estava na porta da igreja? Mãe, eu já expliquei. Foi ideia da Silvia. Ela disse que seria melhor evitar constrangimentos. Constrangimentos para quem, Carla? Para todo mundo, mãe. A senhora estava muito ansiosa com o casamento, fazendo muitas perguntas sobre tudo. Carla, eu fiz perguntas normais de uma mãe interessada no casamento da filha. Isso justifica me proibir de entrar na igreja? Houve uma pausa. Percebi que ela estava escolhendo cuidadosamente as palavras. Mãe, a Silvia disse que seria temporário. Depois do casamento, a gente conversaria e resolveria tudo. Resolveria o que exatamente? Mãe, a senhora sabe que o Eduardo está passando por algumas dificuldades financeiras. Meu sangue acelerou. Ela estava admitindo conhecimento sobre as dívidas. Que tipo de dificuldades, Carla? Algumas dívidas de quando ele estava montando a consultoria. Nada muito grave. Mas a Silvia achou que se a senhora soubesse, ficaria preocupada e poderia complicar as coisas. Complicar como? Mãe, a senhora sabe como é. Quando fica preocupada com alguma coisa, acaba interferindo mais do que deveria. Senti minha indignação crescer, mas mantive a voz calma. Carla, você está dizendo que me humilharam publicamente para esconder as dívidas do Eduardo? Não foi humilhação, mãe. Foi só para evitar estresse desnecessário no dia do casamento. E o apartamento que prometi dar de presente? Isso também era estresse desnecessário? Outro silêncio revelador. Mãe, sobre o apartamento, a gente precisava conversar mesmo. O Eduardo achou que seria melhor acelerar a documentação. Por quê? Qual a pressa? Porque ele tem algumas questões bancárias para resolver. E seria mais fácil se... Naquele momento, ouvi a voz do Eduardo ao fundo. Carla, desliga esse telefone agora. Eduardo, é minha mãe. Estou só conversando. Carla, desliga. Não fala mais nada. Mas Carla continuou. Mãe, o Eduardo está nervoso porque alguns credores estão pressionando e... Carla, desliga esse telefone agora. A voz do Eduardo estava muito alta, claramente alterada. Eduardo, para de gritar. Estou falando com minha mãe. Sua mãe está gravando essa conversa, sua idiota. Não percebe que ela está tentando nos prejudicar? Meu coração disparou. Como ele sabia que eu estava gravando? A voz de Eduardo ficou mais próxima do telefone. Helena, sei exatamente o que você está fazendo. Pode parar com essa palhaçada. Eduardo, estou apenas conversando com minha filha. Helena, você descobriu sobre minhas dívidas e agora quer se fazer de vítima, mas não vai dar certo. Eduardo, vocês me humilharam publicamente. Tenho direito de saber por quê. Você quer saber por quê? Porque você é uma velha intrometida que não sabe ficar no seu lugar, sempre metendo o nariz onde não é chamada. Carla tentou intervir. Eduardo, para! Não fala assim com minha mãe. Cala a boca, Carla. Sua mãe está tentando nos ferrar e você fica defendendo ela. Eduardo, minha mãe tem razão de estar chateada. A gente exagerou com a história da foto. Exagerou? Carla, você é mais burra do que eu pensava. Sua mãe já descobriu tudo sobre nossas dívidas. Ela está gravando para usar contra a gente. Como assim descobriu tudo? Carla, sua mãe já sabe dos 180 mil que devemos. Provavelmente já foi atrás de advogado.
E você fica aí conversando como se fosse um bate-papo de família. Carla ficou em silêncio, processando a informação. Eduardo continuou, dirigindo-se diretamente a mim. Helena, pode parar de se fazer de santa. Você sabe muito bem que sem o apartamento não conseguimos quitar as dívidas. Eduardo, o apartamento era um presente de casamento, não uma solução para suas dívidas. Helena, você vai nos dar esse apartamento querendo ou não. Carla é sua única filha, e você não vai deixar ela passar necessidade por causa das minhas dívidas. Eduardo, você contraiu dívidas de 180 reais. É 00, sabendo que não tinha como pagar? Contraí porque sabia que você daria o apartamento para a Carla. Era um investimento no futuro da família. Carla finalmente reagiu. Eduardo, você disse que tinha apenas algumas dívidas pequenas. Carla, cala a boca. Você assinou como avalista, sabia exatamente o valor. Mas você disse que eram só 30 mil. 30 mil, 180 mil reais. Qual a diferença? Sua mãe tem dinheiro suficiente para resolver tudo. Naquele momento, a máscara caiu completamente. Eduardo revelou sua verdadeira natureza. Um oportunista que via minha família apenas como fonte de recursos financeiros. Eduardo, eu disse calmamente, você planejou se casar com minha filha para ter acesso aos meus bens? Helena, eu me casei com sua filha porque ela me dá acesso a uma vida melhor. E isso inclui seus bens, sim. Carla começou a chorar. Eduardo, como você pode falar assim? Carla, acorda. Você acha que eu me casaria com você se sua mãe fosse pobre? Você não tem nada de especial além da herança que vai receber. O silêncio que seguiu foi devastador. Em poucos minutos, Eduardo havia destruído completamente a ilusão do casamento por amor. Carla, eu disse suavemente, você está ouvindo o que seu marido acabou de revelar? Mãe, eu não sabia que ele pensava assim. Carla, você participou da humilhação pública porque acreditou nas mentiras dele. Agora precisa decidir se vai continuar sendo cúmplice ou se vai reconhecer o erro. Eduardo voltou a falar agressivamente. Helena, independente do que você gravou, você vai nos dar esse apartamento. Caso contrário, nunca mais verá seu neto. Eduardo, você está me ameaçando? Estou avisando. Ou você colabora com a família, ou fica sem família. Desliguei o telefone com mãos trêmulas, mas com a certeza de que tinha acabado de gravar a confissão completa da conspiração contra mim. Imediatamente após desligar o telefone, liguei para Dr. Marcelo. Minhas mãos ainda tremiam pela agressividade de Eduardo e pela revelação devastadora de suas verdadeiras intenções. Doutor, consegui a gravação. É ainda pior do que imaginávamos. Dona Helena, pode vir ao escritório agora? Preciso ouvir essa gravação imediatamente. 1 hora depois, estava no escritório do Dr. Marcelo, reproduzindo os 23 minutos de conversa gravada. O advogado fazia anotações constantes, parando a gravação em alguns pontos específicos. Dona Helena, isso é ouro puro do ponto de vista jurídico. Eduardo confessou extorsão, ameaça, apropriação indébita e ainda revelou os verdadeiros motivos do casamento. Doutor, a parte que mais me chocou foi quando ele admitiu que se casou com minha filha pelo dinheiro. Essa confissão desqualifica completamente qualquer argumento que eles possam apresentar. Além disso, a ameaça de impedir seu contato com o neto configura crime de constrangimento ilegal. Dr. Marcelo pegou o telefone. Vou ligar agora mesmo para alguns contatos estratégicos. Primeiro, para a família do Eduardo. Eles têm direito de saber com quem estão lidando. O senhor acha que isso é necessário? Dona Helena, pessoas honestas merecem saber a verdade. E além disso, isolamos Eduardo do apoio familiar dele. Às 16h30, Dr. Marcelo havia enviado cópias da transcrição da gravação para seu Joaquim e para outros familiares de Eduardo. O telefone do escritório tocou 15 minutos depois. Dr. Marcelo, aqui é Joaquim Mendes. Acabei de ouvir a gravação que o senhor enviou. Dr. Marcelo colocou no viva voz. Seu Joaquim, a senhora Helena está aqui comigo.
Dona Helena, estou envergonhado e revoltado. Meu neto revelou uma face que eu jamais imaginava que existisse. Seu Joaquim, imagino como deve estar se sentindo. Dona Helena, quero que saiba que minha família inteira rompeu relações com o Eduardo. Não aceitamos esse comportamento em nossa família. Não precisam fazer isso por minha causa. Não é por sua causa, é por nossa dignidade. Além disso, vamos fazer mais. Minha família vai dar um depoimento coletivo sobre o caráter duvidoso do Eduardo. Às 17 horas, chegaram mais ligações. A família de Eduardo estava em polvorosa com as revelações da gravação. Tia Mariângela, irmã de seu Joaquim, ligou indignada. Dona Helena, em 60 anos de vida, nunca ouvi tamanha falta de caráter. Quero que saiba que retiramos todo o apoio financeiro e emocional do Eduardo. Apoio financeiro? Sim. Nos últimos meses, a família emprestou 15 mil reais para ele organizar a vida de casado. Agora sabemos que era para pagar dívidas de apostas. Prima Rosângela também ligou. Dona Helena, descobrimos que Eduardo mentiu para toda a família. Disse que tinha uma consultoria próspera quando na verdade estava falido há meses. Às 18h30, Dr. Marcelo recebeu uma ligação inesperada. Dr. Marcelo, aqui é Silvia Mendes, mãe do Eduardo. Pois não, dona Silvia. Doutor, acabei de ouvir a gravação que está circulando na família. Preciso falar com a dona Helena. Dr. Marcelo olhou para mim e acenou positivamente. Dona Helena, sou Silvia, mãe do Eduardo. Quero pedir perdão pelo que fizemos com a senhora. Fiquei surpresa com o tom arrependido. Dona Silvia, agradeço a ligação. Dona Helena, quando sugeri aquela situação da foto, pensei que estava protegendo o casamento do meu filho. Não sabia da extensão das mentiras dele. A senhora sabia das dívidas? Sabia que ele tinha algumas dívidas, mas ele disse que eram apenas 20 mil reais. Nunca imaginei que fosse quase 200 mil reais. E sobre os motivos do casamento? Dona Helena, estou destruída. Ouvir meu filho dizer que se casou pela herança, isso vai contra tudo que ensinei para ele. Silvia continuou. Dona Helena, quero colaborar com sua defesa. Tenho documentos que provam que Eduardo mentiu para a família sobre sua situação financeira. Que tipo de documentos? Contratos falsos de consultoria que ele mostrou para conseguir dinheiro emprestado da família. Comprovantes de renda inventados. Até referências comerciais falsas. Dr. Marcelo interviu. Dona Silvia, isso é muito importante. Pode vir ao escritório amanhã com esses documentos? Posso sim. E mais. Vou convencer a Carla a reconhecer os erros e colaborar também. Às 19 horas, Fernanda chegou ao escritório. Havia ligado mais cedo quando soube das novidades. Helena, ouvi dizer que a gravação foi um sucesso? Fernanda, foi além de qualquer expectativa. Eduardo praticamente confessou todos os crimes. Doutor, Marcelo mostrou as anotações. Com essa gravação, temos material para extorsão, ameaça, constrangimento ilegal, apropriação indébita, falsidade ideológica e ainda estelionato sentimental. Estelionato sentimental? Casamento motivado exclusivamente por interesse financeiro, usando engano sobre os verdadeiros sentimentos. Às 20h, meu telefone tocou. Era Carla com a voz chorosa. Mãe, podemos conversar? Carla, depois da conversa de hoje, não tenho certeza se há algo mais para conversar. Mãe, eu estava enganada sobre o Eduardo. Ouvi coisas que me deixaram em choque. Que tipo de coisas? Descobri que ele mentiu sobre o valor das dívidas. E depois da nossa ligação, ele disse coisas horríveis sobre a senhora e sobre mim. Como o quê? Disse que a senhora não passa de uma velha teimosa que vai aprender na marra, e que eu sou uma idiota útil que serviu para chegar até a herança. Senti uma pontada de compaixão pela minha filha, mas mantive a firmeza. Carla, você ouviu isso e qual foi sua reação? Mãe, dei um ultimato para ele. Ou ele pede desculpas públicas para a senhora e para toda a família, ou eu peço a separação. E qual foi a resposta dele? Riu na minha cara e disse: separação? Ótimo!
Assim fico livre dessa família de loucas e ainda levo metade dos bens que conseguir. Doutor Marcelo me fez um sinal positivo. Carla estava finalmente enxergando a realidade. Carla, você está disposta a reconhecer publicamente os erros e colaborar para corrigir essa situação? Estou, mãe. Quero desfazer toda essa injustiça que fizemos com a senhora. Carla, isso vai significar processar o Eduardo e anular o casamento. Eu entendo, mãe. Prefiro ficar sozinha com dignidade do que casada com um golpista. Doutor Marcelo pegou o telefone. Carla, aqui é Doutor Marcelo, advogado de sua mãe. Você pode vir ao escritório amanhã para formalizar sua colaboração? Posso sim, doutor. E quero trazer documentos que comprovam as mentiras do Eduardo. Quando desligamos, Doutor Marcelo estava visivelmente satisfeito. Dona Helena, em 20 anos de advocacia, raramente vi uma reversão tão completa de situação. Em 24 horas, transformamos uma tentativa de golpe em evidência criminal completa. Doutor, o que acontece agora? Agora, Eduardo ficará completamente isolado. Perdeu o apoio da família, da esposa e ainda enfrenta processo criminal. Além disso, todos os bens que ele achava que ia conseguir estão protegidos legalmente. Saí do escritório com uma sensação estranha. Por um lado, estava aliviada por ter descoberto a verdade e me protegido. Por outro, sentia tristeza por ver minha filha destruída pela descoberta de ter se casado com um golpista. Mas uma coisa era certa. Havia transformado uma traição humilhante em vitória jurídica completa. Eduardo havia subestimado totalmente minha capacidade de reação e agora pagaria as consequências de seus atos. Sexta-feira, 24 de novembro, às 8h, fui acordada por batidas insistentes na porta do meu apartamento. Pelo interfone, ouvi uma vozinha que conhecia muito bem. Vovó Helena, sou eu, o Lucas. Abri a porta e encontrei meu netinho de 4 anos no corredor, ainda de pijama, descalço e com os olhos vermelhos de tanto chorar. Atrás dele, Carla subia as escadas correndo, visivelmente desesperada. Lucas, volta aqui agora! Peguei meu neto no colo. Meu amor, que aconteceu? Vovó, eu fugi. Não quero mais ficar na casa da mamãe com o Eduardo. Ele é muito bravo. Carla chegou ofegante. Mãe, desculpa o transtorno. Lucas teve uma crise de madrugada e saiu correndo do apartamento. Sorte que ele lembrava do caminho para cá. Levei Lucas para dentro e percebi que ele estava tremendo. Meu amor, conta para a vovó o que aconteceu. Vovó, o Eduardo gritou muito com a mamãe ontem à noite. Ele quebrou pratos e disse palavrões feios sobre você. Carla se sentou no sofá, claramente constrangida. Mãe, depois da nossa conversa ontem, Eduardo ficou transtornado. Disse que ia resolver você de uma vez por todas. Como assim resolver? Ele falou em vir aqui e botar você no seu lugar. Fiquei com medo e tranquei o quarto com Lucas, mas ele continuou gritando até tarde. Lucas se aconchegou no meu colo. Vovó, posso morar com você? Não gosto do Eduardo. Ele fala que você é ruim, mas você não é ruim. Senti meu coração se partir. Meu amor, a mamãe precisa de você também. Mas, vovó, a mamãe chora muito quando o Eduardo grita. E ele disse que se eu falasse seu nome, ia me castigar. Olhei para Carla, que confirmou com um aceno de cabeça. Mãe, Eduardo proibiu Lucas de falar sobre você. Disse que vovó Helena era má e não podia mais fazer parte da família. Às 9h30, enquanto Lucas tomava café comigo, Carla me contou mais detalhes da noite anterior. Mãe, Eduardo ficou completamente fora de si quando descobriu que a família dele cortou relações conosco. Disse que a culpa era sua por ter manipulado todo mundo. Manipulado como? Segundo ele, você inventou mentiras sobre as dívidas dele para destruir o casamento. Não adianta eu explicar que foram as próprias palavras dele na gravação. Carla, você está com medo dele? Estou, mãe. Ontem ele disse que se eu continuasse do seu lado, ia fazer eu me arrepender pelo resto da vida. Lucas interrompeu nossa conversa.
Mamãe, conta para a vovó sobre os papéis que o Eduardo queimou. Carla ficou vermelha. Lucas, isso é assunto de adulto. Que papéis, meu amor? Vovó, o Eduardo pegou uns papéis da pasta da mamãe e queimou tudo no fogão. A mamãe tentou impedir, mas ele empurrou ela. Olhei para Carla com expressão séria. Que papéis eram esses? Mãe, eram documentos relacionados ao apartamento. Cópias que ele havia tirado dos seus documentos. Ele tinha cópias dos meus documentos? Tinha, mãe. Desde setembro, quando você começou a organizar a documentação de presente. Ele tirou cópia de tudo quando você não estava vendo. Às 10h30, Dr. Marcelo me ligou. Dona Helena, bom dia. Como está a situação por aí? Doutor, meu neto apareceu aqui fugindo de casa. Eduardo está se comportando de forma ameaçadora. Isso é muito grave. Vou pedir uma medida protetiva de urgência contra ele. Não pode mais se aproximar da senhora nem da Carla. É possível conseguir isso rapidamente? Com base na gravação de ontem e no depoimento da Carla, consigo em 24 horas. Às 11 horas, Silvia, mãe do Eduardo, apareceu no meu apartamento. Estava visivelmente constrangida e trazia uma pasta com documentos. Dona Helena, peço 1000 perdões por aparecer sem avisar. Não se preocupe, Dona Silvia. Entre, por favor. Vim trazer os documentos que prometi e dar uma notícia importante. Silvia abriu a pasta. Aqui estão os contratos falsos que Eduardo mostrou para a família, os comprovantes de renda inventados e as referências comerciais falsas. Dona Silvia, isso deve ter sido muito difícil para a senhora. Foi, mas é necessário. Uma mãe não pode compactuar com desonestidade, mesmo sendo do próprio filho. Lucas, que brincava no chão, olhou para Silvia. Você é a vovó do Eduardo? Sou sim, meu amor. Por que o Eduardo é tão bravo? Minha vovó Helena é boazinha. Silvia se abaixou e conversou com Lucas. Você tem razão, meu amor. Sua vovó Helena é uma pessoa muito boa. O Eduardo que está comportando mal. Às 12h30, Silvia me deu a notícia mais importante. Dona Helena, tomei uma decisão difícil. Vou entrar com uma ação para internar compulsoriamente o Eduardo. Internar? Ontem à noite, depois de tudo que aconteceu, Eduardo apareceu na minha casa completamente transtornado. Ameaçou me agredir quando disse que não ia mais apoiá-lo. Meu Deus! Dona Helena, meu filho precisa de tratamento psiquiátrico. Está demonstrando comportamento agressivo e ideias persecutórias. Não é seguro deixá-lo solto. Carla, que ouvia tudo, ficou aliviada. Dona Silvia, eu apoio totalmente essa decisão. Tenho medo dele fazer alguma coisa conosco. Às 14h, Dr. Marcelo chegou no meu apartamento para colher mais depoimentos e organizar as medidas legais urgentes. Dona Helena, com os novos elementos, vou entrar com medida protetiva, representação por ameaça e ainda apoiar a internação compulsória. Doutor, e quanto ao Lucas? Ele pode ficar comigo enquanto a situação se resolve? Pode sim. Na verdade, é o mais seguro neste momento. Lucas, ouvindo a conversa, pulou de alegria. Vovó, posso dormir aqui hoje? Claro, meu amor. Vamos arrumar um cantinho especial para você. À tarde, organizamos um cronograma temporário. Lucas ficaria comigo durante a semana e Carla viria visitá-lo todos os dias. Ela estava procurando um apartamento menor para alugar, longe do Eduardo. Mãe, quero que saiba que vou fazer tudo para corrigir os erros que cometi. Carla, o importante agora é proteger o Lucas e reconstruir nossa família. Às 17h, Lucas estava brincando no meu quarto quando me disse algo que me emocionou profundamente. Vovó, posso te contar um segredo? Claro, meu amor. Eu nunca gostei do Eduardo. Desde o primeiro dia achei ele falso. Mas não falava nada porque a mamãe parecia feliz. Por que você achava ele falso? Porque quando você não estava perto, ele falava diferente. E sempre perguntava sobre suas coisas, seu dinheiro, sua casa. Uma criança de 4 anos havia percebido o que nós, adultos, levamos meses para descobrir. Às 19h, recebemos a confirmação.
Eduardo havia sido internado compulsoriamente depois de tentar invadir a casa da própria mãe com uma faca. Naquela noite, enquanto Lucas dormia na minha cama, abraçado comigo, percebi que, apesar de toda a dor e traição, algo bom havia resultado de tudo isso. Meu neto estava seguro, minha filha havia aberto os olhos, e nossa família estava se protegendo e se fortalecendo. Eduardo havia tentado nos destruir, mas acabou sendo ele mesmo destruído por suas próprias mentiras e violência. Terça-feira, 5 de dezembro, Dr. Marcelo me ligou às 9h com uma informação que mudaria definitivamente o rumo de toda essa situação. Dona Helena, Eduardo recebeu alta hospitalar ontem. Vai ficar em liberdade condicional, mas precisa cumprir algumas exigências legais. Que tipo de exigências? Tratamento psiquiátrico obrigatório, proibição de se aproximar da senhora e da Carla e comparecimento quinzenal no fórum. E ele aceitou essas condições? Não teve escolha. Mas, Dona Helena, ele pediu uma reunião para resolver tudo de forma civilizada. Quero que a senhora saiba que isso pode ser uma armadilha. Doutor, acho que devemos aceitar. Quero ouvir o que ele tem a dizer, mas com todas as proteções legais. Está bem. Vou agendar para amanhã às 14h, aqui no escritório, com a presença da Carla e minha como testemunha. Quarta-feira, 6 de dezembro, cheguei ao escritório do Dr. Marcelo às 13h45. Carla já estava lá, visivelmente nervosa. Ela havia emagrecido vários quilos nas últimas 2 semanas e parecia uma pessoa diferente. Mãe, não sei se estou preparada para enfrentar o Eduardo. Carla, lembre-se de que não estamos aqui para brigar. Estamos aqui para estabelecer a verdade e definir os próximos passos. Às 14h em ponto, Eduardo entrou na sala acompanhado de um advogado. Estava claramente abatido, com olheiras profundas e uma aparência descuidada que contrastava com sua antiga postura de consultor bem-sucedido. Dr. Marcelo iniciou a reunião. Estamos aqui para uma tentativa de resolução amigável, mas quero deixar claro que tudo será gravado e pode ser usado posteriormente. Eduardo olhou diretamente para mim com uma expressão que misturava raiva e desespero. Helena, vim aqui propor um acordo. Estou ouvindo. Reconheço que cometi erros graves. Estava desesperado com as dívidas e tomei decisões erradas. Carla interveio. Eduardo, decisões erradas não descreve o que você fez. Você planejou uma humilhação pública, mentiu sobre tudo e ainda me ameaçou. Eduardo ignorou Carla e continuou falando comigo. Helena, se você retirar todas as acusações contra mim, eu abro mão de qualquer direito sobre os bens da Carla e me comprometo a pagar minhas próprias dívidas. Eduardo, você não tem nenhum direito sobre meus bens para abrir mão. Helena, você sabe que como genro eu poderia contestar juridicamente... Dr. Marcelo interrompeu. Eduardo, seu casamento será anulado por vício de consentimento. Carla foi enganada sobre suas verdadeiras intenções. O advogado do Eduardo sussurrou algo para ele, que ficou visivelmente irritado. Está bem. Eduardo bateu a mão na mesa. Vou falar a verdade completa, já que vocês querem tanto a verdade. Estamos ouvindo, eu disse calmamente. Helena, desde o primeiro dia que conheci a Carla, soube que ela era minha oportunidade de ter uma vida melhor. Pesquisei sobre você, descobri que tinha um apartamento, economias, uma vida estável. Carla ficou pálida. Eduardo, você está confirmando que se aproximou de mim por interesse? Carla, claro que foi por interesse. Você acha que alguém se casaria com você apenas por amor? A crueldade dessa frase ecoou pela sala. Carla começou a chorar. Eduardo continuou dirigindo-se a mim. Helena, você quer saber a verdade? Planejei tudo desde o noivado. A humilhação pública foi apenas o primeiro passo para te afastar da família. Qual era o plano completo? Primeiro, te afastar emocionalmente com a humilhação. Segundo, convencer a Carla de que você era tóxica e controladora. Terceiro, conseguir procuração para administrar seus bens enquanto você se recuperava do trauma. Dr. Marcelo fazia anotações rapidamente. Continue.
O apartamento seria usado como garantia para quitar minhas dívidas. Depois, eu convenceria a Carla a pedir sua interdição judicial, alegando que você estava com problemas mentais causados pela idade. Senti um frio na espinha. Interdição judicial? Isso mesmo. Com você interditada, eu teria controle total sobre todo o seu patrimônio. Era um plano perfeito até você descobrir as dívidas. Carla estava chorando convulsivamente. Eduardo, você planejou destruir minha mãe completamente? Carla, planejei garantir nosso futuro financeiro. Sua mãe tem 62 anos. Quanto tempo ela ia viver mesmo? Era melhor aproveitar o dinheiro enquanto estávamos jovens. A frieza calculista de Eduardo me deixou estarrecida. Ele não apenas queria meus bens, queria minha destruição completa como pessoa. Eduardo, eu disse com voz firme. Você subestimou completamente minha capacidade de reação. Helena, reconheço que você foi mais esperta do que eu imaginava. Mas ainda podemos fazer um acordo. Que tipo de acordo? Você me dá 100 mil Harlers para quitar as dívidas mais urgentes e eu desapareço da vida de vocês para sempre. O silêncio na sala foi ensurdecedor. Dr. Marcelo falou primeiro. Eduardo, você está propondo que a vítima pague para o criminoso ir embora? Doutor, estou propondo uma solução prática. Helena gasta 100 mil Harlers agora e nunca mais tem problemas comigo. Levantei da cadeira e olhei diretamente nos olhos de Eduardo. Eduardo, vou te dar uma resposta muito clara. Não vou te dar nem um centavo. Não agora, não nunca. Helena, você vai se arrepender dessa decisão. Eduardo, quem vai se arrepender é você. Porque agora, além de todos os crimes que já cometeu, acabou de fazer extorsão na frente de advogados e gravadores. Eduardo percebeu o erro e tentou se corrigir. Não foi extorsão, foi apenas uma proposta. Eduardo, doutor. Marcelo interveio. Acabou de confessar extorsão, fraude contra idoso, planejamento de interdição fraudulenta e apropriação indébita. Seu advogado pode confirmar que isso são crimes inafiançáveis. O advogado de Eduardo sussurrou urgentemente para ele, que ficou visivelmente desesperado. Carla secou as lágrimas e olhou para Eduardo. Eduardo, quero que saiba que vou colaborar integralmente com todas as ações contra você. Não apenas pelas mentiras, mas pela maldade que demonstrou contra minha mãe. Carla, você vai se arrepender de me trair. Eduardo, quem me traiu foi você. Desde o primeiro dia. Dr. Marcelo encerrou a reunião. Eduardo, considerando suas novas confissões, vou entrar com representação criminal por extorsão, fraude contra idoso e ameaça. Além disso, vou pedir o aumento da medida protetiva. Quando Eduardo saiu da sala, escoltado por um oficial de justiça, olhei para Carla. Minha filha, sinto muito por você ter descoberto a verdade dessa forma. Mãe, prefiro uma verdade dolorosa a uma mentira confortável. Agora sei que tipo de pessoa eu trouxe para nossa família. Naquele momento, percebi que apesar de toda a dor, havia recuperado não apenas meus bens e minha dignidade, mas principalmente minha filha. Eduardo tinha tentado nos separar, mas acabou nos unindo mais do que nunca. 6 meses depois, em junho de 2024, estava sentada na varanda do meu novo apartamento em Campinas, observando Lucas brincar no pequeno jardim que eu havia criado especialmente para ele. Era incrível como a vida havia mudado completamente desde aquele terrível sábado de novembro. Dr. Marcelo me ligou com as últimas novidades do processo. Dona Helena, tenho excelentes notícias. Eduardo foi condenado a 4 anos de prisão por estelionato, extorsão e fraude. Além disso, terá que pagar 75.000 de indenização por danos morais. Doutor, nunca foi sobre o dinheiro. Era sobre justiça. E justiça foi feita, Dona Helena. Além disso, conseguimos o ressarcimento de todos os valores que a família dele emprestou baseada em mentiras. Após a condenação de Eduardo, minha vida tomou rumos que eu jamais havia imaginado aos 62 anos. A primeira grande mudança foi a decisão de me mudar para Campinas,
para ficar mais próxima de Roberto e Beatriz. Mãe, Carla me disse quando anunciei a mudança. Tenho medo de você se afastar de mim. Carla, Campinas fica a apenas 1 hora de São Paulo. E além disso, você e Lucas podem vir aqui sempre que quiserem. Mas mãe, sinto que é por minha causa que você está mudando de vida. Não, minha filha. Estou mudando porque descobri que tenho direito a uma vida mais tranquila, mais próxima de quem realmente me ama. O apartamento em Campinas era menor que o de São Paulo, mas tinha algo que o outro nunca teve: paz. 2 quartos, uma sala aconchegante, cozinha espaçosa e aquela varanda onde passava as tardes lendo e recebendo visitas. Lucas se adaptou perfeitamente à nova rotina. Ficava comigo 3 dias por semana. E nesses dias eu redescobria a alegria de ser avó sem interferências ou manipulações. Vovó, posso plantar flores no jardim? Claro, meu amor. Que tipo de flores você quer plantar? Flores cor-de-rosa, que nem você gosta. Era impressionante como aquela criança de 5 anos havia se tornado meu maior companheiro nessa nova fase da vida. Carla também passou por transformações profundas. Conseguiu a anulação do casamento em março de 2024 e voltou a usar o nome de solteira. Estava fazendo terapia psicológica e reconstruindo sua autoestima. Mãe, descobri que durante 2 anos vivi uma mentira completa. Eduardo manipulou cada aspecto da minha vida. Carla, o importante é que você reconheceu isso e teve coragem de recomeçar. Às vezes penso como fui tão ingênua. Todos os sinais estavam lá. Minha filha, pessoas manipuladoras são especialistas em enganar. Você não foi ingênua, foi vítima. Em abril, recebi uma visita inesperada. Seu Joaquim, agora com 79 anos, veio me procurar em Campinas. Dona Helena, vim aqui pedir desculpas em nome de toda a minha família. A seu Joaquim, vocês não têm culpa do que o Eduardo fez. Temos sim. Deveríamos ter percebido o caráter dele antes. Uma família deve proteger pessoas honestas como a senhora. O importante é que no final, vocês fizeram a coisa certa. Seu Joaquim me contou que Eduardo estava cumprindo pena em regime fechado e que a família havia cortado completamente os laços com ele. Dona Helena, minha família decidiu adotá-la como nossa. Se algum dia precisar de qualquer coisa, somos sua família também. Essa generosidade me emocionou profundamente. Perdeu um genro criminoso, mas ganhei uma família inteira de pessoas honestas. Em maio, aconteceu algo que me surpreendeu. Fernanda me apresentou a um grupo de senhoras que se reuniam semanalmente para atividades sociais. Helena, você precisa sair mais, conhecer pessoas novas. O grupo era formado por 8 mulheres entre 55 e 70 anos, todas com histórias interessantes de superação. Havia a Conceição, que aos 65 anos havia aberto uma loja de artesanato. A Margarida, que voltou a estudar aos 60. A Rosa, que se tornou voluntária em um hospital após a aposentadoria. Helena, disse Conceição na primeira reunião, conte sua história para nós. Quando terminei de contar minha experiência, todas ficaram em silêncio por alguns segundos. Helena, disse Rosa, você transformou uma traição familiar em lição de dignidade. Isso é inspirador. Essas mulheres se tornaram minha nova rede de apoio social e descobri que havia toda uma vida além dos problemas familiares que me consumiram por tanto tempo. Em junho, Lucas completou 5 anos e organizamos uma festa no meu jardim em Campinas. Vieram Roberto, Beatriz, Fernanda, as amigas do grupo, e até mesmo alguns membros da família do Eduardo que mantiveram contato conosco. Vovó, Lucas disse soprando as velhinhas. Meu pedido é que você fique sempre comigo. Sempre, meu amor. Agora nada mais vai nos separar. Carla estava radiante na festa. Havia conseguido uma promoção no trabalho e estava namorando um colega, um homem simples e honesto que respeitava a nossa família. Mãe, quero que conheça o Rafael. Ele sabe toda a nossa história e disse que admira sua coragem. Rafael era realmente diferente de Eduardo. Não fazia perguntas sobre dinheiro, não tentava impressionar com mentiras.
e tratava Lucas com carinho genuíno. Dona Helena, Rafael me disse. Carla me contou tudo o que passaram. Quero que saiba que respeito profundamente a senhora e jamais tentaria interferir na relação de vocês. À noite, depois que todos foram embora, fiquei na varanda refletindo sobre os últimos 8 meses. Havia perdido a ilusão de ter uma família perfeita, mas ganhei uma família verdadeira. Perdeu a ingenuidade de confiar cegamente, mas ganhou sabedoria para distinguir pessoas honestas de manipuladoras. Perdeu a sensação de segurança que vinha da rotina, mas ganhou a liberdade de recomeçar aos 62 anos. O apartamento do Morumbi havia sido vendido, e com o dinheiro comprei o apartamento em Campinas, e ainda consegui fazer uma reserva financeira que me daria independência pelos próximos anos. Vovó, Lucas perguntou antes de dormir, você está feliz agora? Muito feliz, meu amor. Descobri que felicidade não vem de ter uma família grande, mas de ter uma família verdadeira. E eu faço parte da sua família verdadeira? Você é o centro da minha família verdadeira. Naquela noite, antes de dormir, pensei em quantas mulheres da minha idade passam por situações similares. Filhos que se afastam por interesse, genros ou noras manipuladoras, famílias que se desestruturam por causa de dinheiro. Minha história provou que é possível recomeçar, que é possível se defender, e que às vezes as piores traições nos levam às melhores descobertas sobre nós mesmas. Aos 63 anos, não era mais a Helena que sacrificava tudo pelos outros sem pensar em si mesma. Era a Helena que havia aprendido a se valorizar, a se proteger e, principalmente, a construir relacionamentos baseados em respeito mútuo e verdade. Eduardo havia tentado me destruir, mas acabou me libertando para uma vida muito melhor do que eu jamais havia imaginado possível. Se você gostou desta história, deixe seu like no vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe suas impressões nos comentários. Para ouvir a próxima história, clique na caixa à esquerda. Obrigado por nos assistir.